Oi, pessoal. Mais um vídeo do canal Chama Gêmea Tarô. E hoje eu vou falar sobre Noite Escura da Alma, que é um dos processos da jornada de Chama Gêmea. Como eu venho falando em todos os vídeos, a jornada de Chama Gêmea é uma jornada de autoconhecimento. O grande objetivo da jornada não é a conexão da jornada de Chama Gêmea, né? A união dessa conexão. Na verdade, o grande objetivo é o autoconhecimento, é desenvolver um despertar de consciência e um despertar espiritual, tá? E esses dois, tanto o despertar de consciência quanto o despertar espiritual, eles estão atrelados. E a noite escura da alma, ela é uma das experiências mais intensas do despertar de consciência e do despertar espiritual, tá? É através da intensidade emocional do sofrimento que acontece na noite escura da alma. Por um instinto natural, te faz procurar o espiritual para te ajudar a aguentar a dor que você passa nesse período, tá? É uma dor de dentro para fora que chega a somatizar no corpo físico, chega a doer no peito, tá? Esse processo no chakra cardíaco, né? E dá grandes catarses, né? Dá excessos de choro e é um grande processo de limpeza, tá? E aí, quando a gente fala desse processo da noite escura da alma, dentro da jornada de Chama Gêmea, a gente tá falando de uma jornada que vai te despertar no lado de consciência, no lado espiritual, né? Vai te fazer curas relacionadas à infância, relacionadas a conflitos muito internalizados e também a processos ancestrais, né? Então, processos kármicos ancestrais, padrões ancestrais que você vem repetindo, sua mãe repetiu, sua avó repetiu, enfim, tá vindo de lá de trás e você veio nesta encarnação para quebrar esse padrão, tá? E é através dessa jornada é uma grande evolução sua e de todo o seu padrão ancestral, né? De toda a sua ancestralidade. Então não é apenas uma cura do seu emocional, uma cura, digamos, egoísta, individual, apesar de ser individual, mas é também uma cura que você faz da sua ancestralidade, de toda uma família, tá? E que mais, né? Que eu posso falar sobre essa experiência? É uma oportunidade de crescimento, de maturidade emocional e espiritual. É o aprender com a dor, né? A noite escura da alma, ela dá muita dor, tá? Por ser muito dolorosa, essa fase ela pode trazer muita estabilidade emocional, como depressão e ansiedade. Então, também é importante o acompanhamento de um profissional para te ajudar neste processo, de um psicólogo, né? Coisas assim. Eu não recomendo o uso de remédios, tá? De tarja preta. Não recomendo. Por quê? Porque os remédios, eles vão te tirar o sofrimento, né? E aí você não vai enfrentar o que você tem que enfrentar, refletir o que você tem que refletir, curar o que você tem que curar. Você só vai tirar os sintomas que tá dando, que é a depressão e a ansiedade. Então, assim, um profissional de psicologia, ele pode te orientar aonde você curar, né? Normalmente, as jornadas de chama gêmea estão ligadas a amor próprio, a questões de abandono e rejeição na infância, a questões de você procurar o seu poder pessoal, nutrir seu auto-amor. Então, tem muitas questões relacionadas ao psicológico que a terapia em psicologia pode te ajudar, ok? Que mais
que eu posso falar sobre isso? Não tem uma duração determinada, tá? Para mim durou 6 meses intensos. Eu nunca tive uma noite escura da alma tão longa, né? Eu tive outras e essa foi assim, foi muito cansativa. Hoje eu me sinto cansada. Eu acabei de passar por ela faz 2 meses que eu acabei de passar por ela. Eu me sinto cansada ainda, tá? É muito intenso o processo, principalmente porque eu não sou de fugir das coisas, né? Eu sou intensa, eu sou escorpiana, né? Então eu vou no sofrimento até o fim, né? Vou até o fim do poço mesmo, para eu poder trabalhar essas coisas, né? Que eu preciso trabalhar dentro dessa jornada, tá? Que mais? Ainda tô passando pelo processo, né? Eu ainda tô me refazendo. Então, a duração disso vai depender da capacidade de cada um de absorver e trazer para a consciência elementos do seu inconsciente de traumas, padrões, crenças que impedem a expansão de consciência e da dedicação e coragem para você enfrentar este processo. Você vai curar sombras que você traz, né? Sombras que foram criadas nos primeiros anos de vida. E até mesmo aquelas que você traz de vidas passadas, os chamados karmas, né? Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, tá? Enfim, a noite escura da alma é punk. Punk mesmo, tá bom, gente? Bom, e aí você vai também mexer com karmas, né? Você vai mexer com karmas e dharmas, né? Digamos que a jornada da chama gêmea, ela vai te trazer um pagamento de karmas, né? Um pagamento de coisas que você tem que viver, que você tem que pagar, digamos assim, né? Referente a o que é o karma, né? Vamos começar por aí. O que é o karma? É basicamente a reação da ação. É as consequências das nossas escolhas, tá? Então, estando nessa vida ou na outra. E aí você vai fazer uma limpa nisso, né? A jornada de chama gêmea, ela traz um processo de limpeza muito grande mesmo. Para quê? Para você conseguir enxergar o seu dharma, a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Por que você está aqui? Né? Por que você está vivendo? Não é só para pagar conta, não é só para fazer boleto, para ter carro, casa, profissão, não. Você tem um propósito maior que beneficia um todo, que beneficia muita gente. Não é só você. Então, principalmente para quem está dentro dessa jornada, tá? Bom, o que mais? Quando você está dentro do processo de conexão de chama gêmea, a compreensão de karma, ela fica muito notória, muito perceptiva, porque após o encontro com a chama gêmea, o processo de despertar espiritual te faz enxergar a consequência das suas ações imediatas. Tipo, você sente na hora, você fez, pagou. É muito louco isso, porque te dá uma noção exata do que é karma, entendeu? Então a jornada de chama gêmea, ela traz uma série de eventos sobrenaturais. Eu vou falar bem assim, porque são coisas inexplicáveis, são coisas assim que você fala, hã? Como? Não tem como você não perceber, tá? Porque são coisas que nunca te aconteceram e acontecem. Entende o que eu falo? Bom, que mais? Então, quando você passa por esse processo da jornada, né, você gera um rompimento kármico familiar e ancestral.
Você quebra um padrão de ancestralidade devido à compreensão e à cura desse padrão dentro de um processo de muito sofrimento que é a noite escura da alma, tá? Afinal, quebrar crenças, padrões, traumas e karmas de toda uma família ancestral não é fácil. Por isso que o processo ele é lento, ele é doloroso, tá? Como eu já falei outras vezes, a jornada de chama gêmea não é um continho de fadas, uma história romântica e o encontro da pessoa perfeita. Não é, tá, gente? O que mais que eu tenho aqui para falar sobre esse processo? Bom, ao final deste processo ocorre a retirada do véu da ilusão, né? O véu de Maia, né? Você começa a enxergar as coisas melhores, a ter uma percepção melhor da vida, tá? Você muda a sua forma de ver a vida, né? Transforma comportamentos e pensamentos, e você vai de encontro com a verdade de si mesmo, com a sua real essência. Então é um fenômeno muito perceptivo, de muita transformação. Você não é a mesma pessoa que você era antes de encontrar uma chama gêmea, entendeu? Não é. A mudança ela é muito drástica, tá? Isso só ocorre para aqueles que enfrentam esse processo, que aproveitam a oportunidade para desenvolver e acender a consciência. E como você faz isso? Investido no seu autoconhecimento. Não é tomando remédio, tá? Não é fugindo. É você enfrentar o que está acontecendo. O que você está sentindo. Tá com vontade de chorar, chora. Tá com vontade de berrar, berra. Tá com vontade de gritar, grita. Deixe essa dor sair. Deixe esse sofrimento passar por você. Para você ter a compreensão, tá? Para você ter a cura disso, ok? Que mais? O que pode ajudar nesse processo? Meditações. Quando você está nesse processo, você já está com um desenvolvimento melhor do terceiro olho, do ajna, né? Da sua intuição, da sua comunicação com mentores, né? Então, dentro de uma meditação, por exemplo, você pode até se comunicar com os mentores, fazer meditações reflexivas sobre o que está acontecendo, que conexão esses acontecimentos têm com a sua infância, com o que você já passou lá atrás. Olha, gente, todo trauma, ele tem origem na infância, todo trauma, tá? Então, toda instabilidade emocional que você possa estar enfrentando hoje, seja a ansiedade, a depressão, qualquer desconforto emocional, a origem dele tá na infância, tá? E o que você passa depois da infância são tudo gatilhos, gatilhos que vão te lembrar o momento do trauma, ok? Então é importante você lembrar de onde vem isso, como que isso surgiu em você, ok? E voltando a falar que os processos de chama gêmea basicamente são para amor próprio. E o amor próprio ele é abalado quando tem questões relacionadas à rejeição e a abandono na infância, tá? Então, já dei a dica. Abandono e rejeição na infância, seja do pai, seja da mãe. Enfim, tem alguma coisa ali na sua estrutura de criação, tá? O que mais que pode te ajudar? Acompanhamento psicológico, para te ajudar com a ansiedade e a depressão, que isso daí dá, viu? Na noite escura da alma. Eu pensei que eu nunca ia acabar. Juro, eu pensei que eu não conseguiria passar da noite escura da alma dessa vez. Tipo, as outras, elas foram difíceis, mas essa, assim, foi surreal, gente. Então, assim, é muito cansativo e eu pensei que eu não ia conseguir superar. Porque dá muita depressão, dá muita instabilidade emocional, dá muita ansiedade, tá bom? Uma outra coisa que é importante você cuidar é o quê? É você cuidar do seu corpo durante esse processo.
O que significa isso? Fazer uma atividade física que você goste. Não adianta fazer atividade física que você vai obrigado. Tem que ser algo que te motive aí, tá? Algo que te proporcione prazer em fazer. Então, cuidar do corpo. Segundo, cuidar da mente, que é com terapia ou meditação. Terceiro, cuidar do seu corpo energético, fazer limpezas energéticas é importante também. E cuidar do ambiente onde você fica mais, tá? Onde você fica mais no sofrimento, seu quarto, sua casa, sei lá. Cuidar da limpeza desse ambiente também. É comum acontecer ataques espirituais, tá? No decorrer disso aí. Por quê? Que você tem ataques espirituais? Porque você está mexendo com karmas ancestrais. Então, muitos obsessores, espíritos cobradores, espíritos aí que estão, que têm de alguma forma algum tipo de ressentimento seu ou da sua família espiritual, ele vai tentar impedir isso, né? Vai acontecer alguns ataques espirituais. Eu tive alguns à noite, de madrugada, assim, eu acordei bem assustada. Eu durmo com 2 gatos, né? E meus gatos, eles me acordam quando algo tá dando errado. E teve um momento, 2 momentos, na verdade, que eu acordei com 2 vultos em cima de mim e uma sensação de sufocamento. Então, assim, isso acontece, por isso que é importante você cuidar da sua vibração. Quando você tem instabilidade emocional, você tem muita queda de vibração energética, e isso abre o campo para essas coisas acontecerem. Então, é importante você cuidar da sua energia, né? Deixar flores em casa, deixar tudo limpo e organizado. Eu sei que no momento da noite escura da alma, a gente fica com depressão, sem vontade de fazer merda nenhuma. Então, assim, tire forças do seu âmago, tire forças de algum lugar para você fazer essas coisas na sua casa, para deixar tudo limpo, pague alguém para limpar, mas não sei, deixa tudo limpo, deixa tudo organizado, cheiroso, procure colocar flor em casa, cores, sabe? Deixa o ambiente alegre, tá? Alegre e limpo, cheiroso, harmonioso, que isso é importante, tá bom? Por causa desses ataques aí, que eles acontecem nesse período também, principalmente porque você baixa a sua vibração por causa da estabilidade emocional, tá? Que mais que eu posso falar para vocês nesse período, né? Bom, quando que esse período acontece? Quando a noite escura da alma acontece? Para algumas pessoas, você vai ter essa noite escura da alma antes de conhecer a sua chama gêmea. Antes de você conhecer o seu gêmeo, né? A sua conexão. Para outras pessoas, vai acontecer depois do primeiro afastamento, tá? Porque tem 2 afastamentos, que eu vou falar mais para frente sobre isso. Depois do primeiro afastamento, você tem uma confusão mental, você tem muita instabilidade emocional, enfim, você se enlouquece, quase enlouquece, tá? Mesmo porque você começa a achar que você tá pirando da cabeça. Porque assim, a conexão ela é tão forte, gente, que você não... Para todo mundo que... Nem tente explicar para as pessoas que elas não vão entender. Quem vai te entender é quem já passou pelo processo. Porque quem não passou não vai entender. É uma conexão muito forte, que vai te fazer falar coisas que você nunca falou, fazer coisas que você nunca fez, sentir coisas que você nunca sentiu. Ela vai ativar gatilhos de coisas que estão adormecidas lá da sua infância e que faz você ser uma pessoa talvez muito carente, talvez muito dependente emocionalmente, com muitos medos, tá? Então, ela vai mexer com um monte de coisa que vai trazer à tona essas instabilidades, exatamente para você curar. Olha que perfeito, né? Uma pessoa que você encontra, tem uma conexão tão perfeita, tão intensa, tão apaixonante,
e ao mesmo tempo que te traz os piores pesadelos da sua vida. Então é assim, é uma dualidade muito intensa. Ao mesmo tempo que ela é nitidamente o amor da sua vida, ela é o demônio para você. E essa é a sensação que você vai ter em um determinado momento da jornada, tá? E dentro desse momento, você vai ter também que fazer um processo de auto-perdão e de perdão do seu gêmeo, ok? Que é também uma coisa bem complicada, porque você vai sentir em alguns momentos raiva, você vai sentir alguns momentos você vai sentir mágoa, você vai se sentir muito ferida, muito vulnerável, enfim, você vai sentir o cocô do cavalo bandido, entendeu? E aí você tem que trabalhar seu amor próprio, tem que se nutrir, ok? Como que você se nutre? Tudo que você ia dar para a pessoa, você dá para si mesmo. Atenção, dá para você. Presentes, dá para você. Amor, dá para você. Isso é se nutrir, se priorizar, ok? Não aceitar determinadas coisas que seu gêmeo quer que você aceite. É você exercitar o amor próprio. Beleza? Bom, esse processo de noite escura da alma, então, ele... eu tive esse processo antes, bem antes, tá? Lá atrás, eu sei que em um dos vídeos aí eu falei que tudo que você passou até o encontro da sua conexão de chama gêmea foi uma preparação para esse encontro, né? Então, todas as minhas noites escuras da alma que eu tive foi para me preparar para esse momento. Eu já faz acho que uns 8 anos que eu venho trabalhando o sagrado feminino, né? A conexão com a espiritualidade. Venho trabalhando também os 3 primeiros chakras através do Tantra, acordar da Kundalini. Eu venho trabalhando tudo isso porque eu tinha certeza absoluta que eu ia encontrar alguém e até achava realmente que ia ser em 2021 e foi em 2021. Então, eu passei esses 8 anos totalmente solteira, sem ninguém, porque eu tinha certeza que eu ia achar essa conexão. Só que eu não sabia que era chama gêmea, tá? Eu nem sabia que isso existia, não tinha crença referente a isso, né? Eu procurava uma conexão espiritual, que no Tantra pra gente é importante, né? Uma conexão espiritual. E eu não imaginava que existia esse tipo de dinâmica de chama gêmea, tá? Eu fui descobrir isso há 8 meses, quando aconteceu o primeiro afastamento, e isso me doeu muito e eu estranhei, né? Esse amor. Assim, que amor é esse? Aí eu pensei, não, deve ser apego, mas apego do quê? Porque eu quase não tinha muito contato com essa pessoa, né? Eu falei assim, mas apego do quê? Nem deu tempo de eu apegar nada. Então, assim, foi uma conexão muito diferente, muito estranha. Obviamente, eu notei que era uma conexão espiritual, né? Mas como eu não sabia que existia a chama gêmea, eu jamais pensei que existisse uma dinâmica dessa. Eu já ouvi falar em alma gêmea, mas não chama gêmea. E aí eu fui atrás, né, do que é isso? Que negócio é esse que tá me virando de ponta cabeça, enfim, deu bastante confusão, assim, tá? É uma fase muito confusa, é uma fase muito de confusão mental mesmo, porque tá mexendo com toda uma estrutura que você tem aí internalizada há anos, entendeu? Eu, pelo menos, tenho há 45 anos. Algumas coisas aqui que eu achei que eu tinha mexido, eu achei que eu tinha curado, eu achei que eu tava tudo bem, que eu tava pronta pra essa conexão espiritual na minha cabeça que eu ia ter. E chegou na hora, não estava, certo? E aí deu no que deu, né?
mais uma noite escura da alma, bem intensa, de 6 meses e um despertar, né? Foi através desse despertar que a minha conexão com a espiritualidade aumentou e eu fui intuída a fazer esse canal para ajudar as pessoas nesse processo, tá? Bom, semana que vem ou no próximo vídeo, eu não tô tendo assim um dia de gravação, né? Ultimamente eu tô fazendo quase todo dia porque tá me dando, né? O chamado tá vindo quase todo dia. E então eu tô fazendo quase todo dia, assim. Mas enfim, no próximo vídeo eu vou falar sobre mais uma fase aí da chama gêmeas, né? Tem se você vai pesquisar sobre chama gêmea, tem um lance aí que tem fases, 8 fases e tal. E eu, assim, eu discordo um pouquinho dessas fases e eu vou falar exatamente a minha experiência, tá? Das fases. Por exemplo, tem uma fase que é a sexta fase, que fala do afastamento, mas ele não fala que tem 2 afastamentos, tem 2 afastamentos significativos. E cada um deles tem uma função dentro dessa jornada, tá? Então, assim, eu vou falar as fases como eu mesma vivi, tá? Através da minha experiência. E não pelo aquilo que eu li, tá? Obviamente que eu fui atrás de muitas informações sobre chamas gêmeas e algumas pessoas relataram exatamente os mesmos processos que eu tive. E eu venho pegando dentro dos atendimentos clínicos, né? Porque eu sou psicóloga, muitas pessoas, por coincidência ou não existe coincidência, né? Reciprocidade, é tudo sincronicidade. Eu venho atraindo pessoas que estão passando pelo processo de chama gêmea, que já passaram pelo processo, ou pessoas que estão estacionadas no afastamento em plena depressão. Então, tem vários casos que começou a vir para mim, tá? Eu atendo em uma clínica de psicologia, tenho cerca de 60 pacientes por semana, e dentre eles, aí eu acho que eu peguei não peguei muitos, não. Peguei uns 10 casos. Fora uma amiga ou outra que eu identifiquei que é chama gêmea também, tá? Enfim. Vamos para a leitura. Leitura intuitiva. Por que intuitiva? Porque eu não faço só a leitura do tarô, né? Eu sou intuída a falar algumas coisas que não estão aqui, tá? Eu leio cartomancia desde os 15 anos, mais ou menos. Isso quer dizer que fazem 30 anos que eu leio cartomancia. Eu nunca li profissional. Acho que li profissional uma vez ou outra, assim, mas eu nunca fui de assumir isso mesmo, né? Tarô eu li quando eu tinha uns 15 anos, aí depois eu parei, só fiquei com a cartomancia. E depois dessa noite escura da alma, essa última aí, eu despertei para fazer leituras novamente. Exatamente para esse canal. Ainda não leio, ainda não estou abrindo agenda para atendimentos individuais de leitura de tarô, somente para psicoterapia, tá bom? Para trabalhar nesse processo aí. Segurar a ansiedade, encontrar como nutrir o amor próprio, trabalhar aí, identificar onde que tá o abandono e a rejeição lá de trás da infância, tá bom? E trabalhar isso daí, para te equilibrar, tá? É um trabalho de equilíbrio do yin yang, do feminino e do masculino. O trabalho da jornada de chama gêmea. Para a gente trabalhar isso, é preciso curar os aspectos femininos e masculinos lá da infância, tá bom? Então vamos ver o que reserva. Já saiu os enamorados. Verdades vindo à tona. Saiu as de espadas. Ai, e o pajem de paus. Tá em afastamento, né? Pra variar, né? Todas as minhas leituras, desde que eu comecei, só sai fase de afastamento. Pelo jeito, é possível que esteja no início de uma fase aí de afastamento, do segundo afastamento.
Então, há um processo dentro da jornada. Eu vou abaixar aqui para vocês verem Peraí, tirar minha garrafinha daqui, vou pôr isso daqui mais para cá, ver se vocês conseguem enxergar. Tem um processo dentro da jornada de chama gêmea. Não sei se vocês vão enxergar muito bem, mas eu vou falar as cartas, tá? Que envolve muito o ego, tá? E o que tem no ego? O ego traz medos, traz um sistema de defesa e de proteção que faz você se separar do seu gêmeo, tá? Ficar em defesa, né? Então, o que eu vejo aqui? Tem que clarificar umas coisas aqui, peraí. Eu vou usar o tarô do Osho. Eu, por enquanto, tô usando esses tarôs aqui, mas eu tenho outros. Um dia eu pego os outros, mas é que eu gosto deles. Bom, tudo bem. Então, vamos lá. Olha que interessante, né? Nós temos aqui um Rei de Copas, né? E o Rei de Copas é uma pessoa que esconde os seus sentimentos, né? Esconde sua copa. Não fala, né? Fica só no mundo da imaginação, né? Saiu a lua, o Rei de Copas e aqui o 3 de paus. Então, o que eu vi aqui, né? Isso daqui saiu no fundo do monte, tá? O que eu vi aqui? Olha só. O seu gêmeo ele sabe, o seu gêmeo sabe que vocês têm uma conexão. Essa carta aqui, os amantes, apesar de ser uma carta que coloca dúvidas, né? Nesse tarô aqui, eu vejo ele muito como uma coisa... como se a pessoa sonhasse, idealizasse uma relação com você. Você tá vendo ele? Parece um fantasma ali, né? Do lado da mulher, né? A mulher tá imersa à água, né? Imersa às emoções. E ele tá ali como um fantasma, ele não tá como matéria, ele tá como espírito, vocês estão vendo? Então, há uma separação, tá? Ó, saiu a morte e o 2 de espadas. Há uma separação aqui, ok? Então, há um Rei de Copas que esconde as emoções, esconde o que sente por você, tá? Porém, ele idealiza, ele sonha, ele até sabe, ele até fez a escolha dele aqui, tá vendo? 3 de paus. Ele fez uma escolha, né? Ele tá com um dos paus na mão ali. Ele fez uma escolha na vida dele e deu as costas pro emocional dele aqui, certo? Tá? Existe uma conexão de alma, existe uma conexão que fica no etérico, que fica no espiritual aqui, tá? Existe. Existem verdades que precisam ser ditas e ainda não foram, coisas ocultas que você ainda não sabe, tá? Mas também existe uma força maior que impede ele de vir até você. Aqui, essa carta representa os medos que ele mesmo colocou, tá? Obstáculos que ele mesmo colocou, né? Porque aqui ela pode se soltar, né? Mas ele não quer enxergar, ó.
Então, ele tá em um processo de transformação, né? Que é a carta da morte. Ele tá nesse processo de transformação, olha, já acabei com a carta, de tanto que eu tiro. É o processo de transformação. Tá se sentindo assim, fracassado, né? Tipo, ele fez uma escolha aqui, mas que não trouxe lá muita glória para ele, né? Ok? E aí, apareceu uma clarificação, apareceu um sol. Tirando a venda dos olhos. Olha, esse serzinho aqui, esse serzinho, o rei de copas, ele ainda tá muito no início da transformação dele, tá? Ele ainda não... provavelmente quem tá me assistindo são mulheres que já têm uma espiritualidade avançada, tá? E que provavelmente já estão prontas para essa conexão. Só que esse serzinho aqui não está pronto. Ixi, esse daqui é muito, não vou aceitar não. Muita coisa. Aqui, ó, já saiu 4, tá ótimo. Então, vamos ver. Projeções, ele ainda tá na fase da projeção. Ele ainda tá na fase do mental, ó. Né? Então, saiu o 7 de copas. O 7 de copas, ele representa aqui a projeção e no tarô ele representa muitas opções, né? Ele ainda tá muito ainda no começo, no mental, né? O valete de espadas. Ainda tá muito no mental. Aqui, olha, é um momento ainda estressante para ele, porque ele provavelmente deve estar na noite escura da alma dele, gente. Olha aqui. Ó, se você pegar essas cartas aqui, juntar com essa aqui e essa aqui, a morte, olha só, a mente, o estresse, né? Ele tá passando por uma noite escura da alma ali, tá? Se você já passou pela sua, agora é a vez dele. O masculino da jornada de chama gêmea, ele normalmente ele desperta depois do feminino, do divino feminino, tá? O divino masculino desperta normalmente depois do divino feminino. Então, você já deve ter passado por esse processo. Raramente o masculino faz esse processo antes. É bem difícil isso acontecer, tá? Então, ele tá, ó, momento... Ixi, olha aí, gente, tô falando. Momento de não materialidade, ó, de ruptura. Essa carta da ruptura tá saindo muito nas últimas 3 aí, tiragens, saiu a carta da ruptura. Ó, saiu no fundo do maço, né? A não materialidade e a carta da ruptura. Então, já dá para perceber que o negócio tá difícil ali para ele, tá? Você pode estar vendo ele como se tivesse tudo bem, né? Como se ele estivesse de boa, é o que ele tá representando, mas não tá, né? Ele não tá bem não, tá? Tá passando pelo processo dele lá, tá? A ruptura, ela é a força, né, no tarô, e a não materialização é o hierofante, tá? Então, além dos medos que ele tá enfrentando, além do racional que ele tá enfrentando, além dessa carta aqui do Hierofante, que são crenças, tá? Crenças limitantes. Ele tá fazendo
um trabalho de crenças limitantes. Também tem a força, que é o ego. Olha quanta coisa que o cara tá trabalhando, gente. Medos, né? Crenças, ego e projeções, né? De relacionamentos passados, tá? De fatores passados aí do passado dele, que você acaba projetando nele como um efeito espelho, né? Que a chama gêmeas tem esse processo. E o racional, o mental. Gente, não é fácil, né? E aí saiu aqui uma carta positiva, que essa carta, dentro do tarô, é o 4 de paus, representa a chama gêmeas. Tem mais alguma dúvida que a jornada de chama gêmea aqui, gente? Não tem, né? Não tem, ele tá nesse processo mesmo. Tá tendo ali processo, está acontecendo neste momento, tá? Vou tirar uma... Aqui não tem, assim, não saiu o feminino tendo que fazer alguma coisa, não. Né? A única coisa que o feminino tem que fazer é foco em você. Foco em você, gente. Foco nos seus projetos. Foco em se cuidar do seu corpo. Cuidar da sua parte material. Porque parece que assim, como você não saiu aqui na tiragem, provavelmente você já fez, né, o processo de noite escura da alma, já tá mais equilibrada, né, já tá meio que pronta para essa conexão, tá? Para a união dessa conexão. Vai acontecer? Não se sabe. Gente, o processo de chama gêmea nem sempre acontece a união, tá? Nesta vida. Me deu vontade de tirar a primeira carta. E mais uma vez já tinha saído esse anjo, né? Eu tô achando que esse anjo é o grande... É o cara aí que ajuda a gente, tá? O Arcanjo Miguel com certeza ajuda nas fases aí da jornada de chama gêmea, tá bom? Na proteção dessa conexão. Mas esse Arcanjo Sandalphon, ele sempre sai na conexão, sempre sai. E isso é muito bom, porque aqui saiu o que você tem que fazer, tá? Então, Arcanjo Zadkiel, clare a audiência, observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente ou de outras pessoas. Então, você está recebendo orientação dos mentores espirituais do que você tem que fazer. Continue seguindo, tá? O que está sendo falado. E aqui, se você tem dúvidas se essa conexão vai dar certo, olha só. Vitória. Suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé. Isso quer dizer para você não desistir, né? Isso quer dizer que não é para você esperar. Vai vivendo a sua vida. Foco em você, certo? Mas tenha fé, confie que a vitória tá vindo. Pode demorar, mas tá andando. Devagar, mas tá? Não saiu tempo aqui, não saiu cartas de rapidez, mas também não saiu cartas de vagareza. Né? O processo que tá aqui falando é no aqui e no agora, tá acontecendo isso agora. Ele está tendo aquela jornada infernal da vida, da noite escura da alma. Eu tô risada porque, ai, quem passou sabe. Que processo difícil. A vontade de desistir de tudo. Quando chega um momento, assim, que você chega numa estafa, assim, total. Mas aqui tá falando, vitória certa, tenha fé, né? Ouça a sua intuição. Beleza? E é isso por hoje, gente. Boa noite. Beijo pra vocês.